paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí bem forte? Ah não, irmãos, o que aconteceu no jantar, não? Vamos de novo, dá um glória a Deus bem forte, irmãos. Aleluia, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você nessa noite, quantos creem no nome de Jesus? Aleluia, obrigado Espírito Santo, o Senhor é bom, quantos creem que o Senhor é bom? Aleluia. Eu agradeço aos irmãos, cada um que está aqui, a sua família, a sua vida, os irmãos que estão aí na internet nos acompanhando, também que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e graças a Deus, amém? Eu creio que Deus tem uma palavra profética para você nessa noite, e eu creio que se você acessar essa palavra e tomar posse dessa palavra, algo extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, amém? Porque tudo que Deus faz, Ele faz através da sua. Vamos de novo. Tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra, irmãos. É a palavra do Senhor que chama a existência de coisas que não existem como se já fosse. Amém, irmãos? E para crer nisso, para acreditar nisso, é só nós. Só eu e você, na verdade, consegue acreditar nisso. Que Deus consegue chamar a existência daquilo que não existe como se já fosse. Como se já fosse, como se já, fala comigo, como se já, existisse. Então, nesses dias, domingo passado, eu falei sobre uma igreja ativa, não foi? Sim ou não? Então, nessa noite, eu quero falar sobre a minha e a sua vida, que nós precisamos falar assim, ter atitudes, fala atitudes. Entenda isso, nessa semana você teve que tomar várias atitudes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então nessa semana eu tomei atitudes, você tomou atitudes, fala umas boas, sim ou não? Outras ruins, não tão boas, não foi? Umas atitudes gerou dificuldade, quem tomou uma atitude aí que gerou dificuldade? Sim ou não, irmão? Então para a gente estar aqui, entenda, esse culto é um culto onde ele é feito em atitudes, fala assim, atitudes. Porque entenda, esse culto não é um culto emocional, fala comigo, toda atitude emocional vai trazer consequências que nós não queremos viver. Quem está pegando aí? Então entenda, toda atitude que eu tomo nas minhas emoções, quando eu escuto as minhas emoções, quando eu tomo atitudes nas emoções, eu vou infelizmente viver situações que eu não queria viver. Quem está entendendo? Quando você escuta um amigo pela emoção, não, vamos lá, não dá nada não, se lascou. Sim ou não, irmãos? Ou quando você escuta uma amiga, não, vamos lá, não tem nada a ver não. O que vai acontecer? Entenda isso. Toda vez que eu tomo uma atitude emocional, entenda isso, eu vou viver consequências que eu não queria viver. Entenda isso. Por isso que esse culto, fala assim, ele é racional. O culto não pode ser emocional, o culto tem que ser racional. O que você quer dizer com isso, pastor? Você tem que entrar nas portas, você tem que passar pelas portas, você tem que, na verdade, sentar aqui nessas poltronas, você tem que ouvir o louvor, adorar, entenda isso. O seu culto aqui não pode ser emocional, igreja. O nosso culto aqui tem que falar comigo, tem que ser racional. Pastor, o que é um culto racional? Eu preciso saber e entender o que eu estou fazendo aqui. Eu não posso entrar ali sem saber o que eu vim fazer aqui. Eu não posso entrar ali sem, na verdade, entender o que eu preciso fazer aqui. Porque uma coisa é eu saber o que eu vim fazer aqui. Outra coisa, na verdade, é eu fazer aquilo que sei que preciso fazer desse ambiente. Quem está entendendo, irmãos? Então entenda, esse ambiente, ele fala comigo, ele segue alguns protocolos. Fala assim, segue alguns protocolos. Esse ambiente, ele segue alguns princípios. Quem está pegando a visão? Então entenda, quando eu entro ali, eu venho para adorar, eu venho para entregar, eu venho para abrir o coração, eu venho para renunciar, eu venho para a verdade, para deixar Deus falar, sim ou não, irmãos? Eu venho para perdoar, eu venho para liberar o perdão, eu venho para crer, para tomar posse, para usar a minha fé, sim ou não, irmãos? Então fala para o seu irmão, tem atitudes neste lugar que chama a atenção dos céus a seu favor. Uau, irmãos. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem atitudes que você toma aqui dentro que vai chamar a atenção dos céus a seu favor.
que os céus, em nome de Jesus, vai mover através da atitude que você está tomando nesse ambiente. Quem está entendendo, irmãos? Então eu consigo entender nessa noite que algumas atitudes que eu tomo nesse ambiente vai fazer o céu trabalhar. Fala comigo a meu favor. A Bíblia vai dizer lá no livro de Josué, no finalzinho do livro de Josué, fala assim, no finalzinho do livro. A Bíblia vai dizer, irmão, que Josué tinha uma longa caminhada de guerra, de batalhas, de conquista, passando muita luta, muita adversidade, era muita guerra, era na verdade conquistando os povos, na verdade guerreando com os seus inimigos. Então entenda, tinha muita luta, tinha muita prova, entenda isso, nesses 21 dias, quem teve luta? Irmão, deu umas manifestadinhas aí. Quem passou guerra, irmão? Verdade. Projeta aí, Ed, só para eles entenderem o que eu estou falando. Josué. Cadê aqui? Finalzinho do livro, 24:15, parte B. Olha a coisa forte. Porém, se vos parecer o quê? Aos vossos olhos. Servir a quem? Escolhei hoje a quem? Entenda isso. Não existe um culto sem escolhas. Você precisa fazer nesse ambiente uma escolha. Em crer ou não crer, em acreditar ou não acreditar, em se posicionar ou não se posicionar. Não existe um culto na neutralidade. Você nunca vai ver Jesus em na verdade, uma posição neutra. O Deus que nós servimos sempre se posiciona. Josué, no finalzinho do livro, já tinha passado muita coisa. Olha o que ele diz. Se aos deuses a quem ser o quê? Que estava além do rio, fala no passado. Ou os deuses de quem? Amorreus, em cuja terra agora? Entenda isso, ele está falando de um Deus no passado e de um Deus fala no presente. Fala para o seu irmão, pega essa visão. Não, fala para ele, pega a visão. A coisa forte. Pergunta para ele, você está comigo? Fala para o seu irmão assim, vem para o culto. Fala para ele, estaciona aqui. No culto. Fala para ele, o culto já começou. Fala para ele assim, a nave já decolou. Fala para ele, pega a visão. Olha que coisa mais forte. Em cuja terra o que? Fala, habitais. Porém, irmãos, fala comigo, porém. Fala, esse porém vai mudar tudo. Sabe o que dá para entender? Que Josué, antes de ir para esse momento, ele reuniu com a sua casa, com a sua família, e falou: o negócio é o seguinte: eu vou me apresentar com o povo, eu vou falar com o povo, e a decisão que nós tomar aqui é que eu vou levar para o povo. Quem está pegando, irmãos? O que você quer dizer com isso, pastor? Você não pode chegar num culto como esse sem uma decisão. Ser uma coisa certa para a sua vida, ser algo certo para a sua casa, ser algo certo para a sua família. Você não pode entrar aqui dentro sem uma decisão de adorar. Você não pode entrar aqui dentro sem uma decisão de entregar o seu coração. Você não pode entrar nessas portas sem uma decisão de ter uma fé convicta naquilo que você busca, naquilo que você crê, naquilo que você almeja, naquilo, irmãos, que você espera pela fé. Olha o que ele fala: porém eu e a minha, o quê? Serviremos a quem? Ao Senhor. Eu não tenho tempo de ler todo o texto, mas entenda isso, essa atitude que ele toma, ele fez o céu se mover a favor de Josué no final do capítulo. A Bíblia fala que ele fez uma aliança com o povo devolveu os deuses estranhos que estavam na sua casa, porque não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para servir a Deus e as outras coisas, não dá para servir a Deus e o mundo. A Bíblia fala que aquele que é na verdade amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Pastor, como é que muda um texto desse? Não tem jeito, igreja. Que está entendendo o mistério? Então aqui a gente consegue entender de maneira poderosa que existem algumas atitudes que nós tomamos nesse lugar, que os céus vai mover a nosso favor, igreja. Aleluia! Pergunta ao seu irmão, pastor, pode pregar? Pergunta para ele. Fala para ele, você vai ficar com raiva dele não? Irmão, aqui eu não tenho nada, aqui eu só sou o garçom, a pessoa mais lascada que é eu. Que
Deus põe na bandeja, nem pregação eu tenho, eu só tenho o que Deus dá. Eu não dou conta de pregar outra. Se fosse para mim pregar, eu ia pregar sobre as 7 chaves. É ótimo. Mas não dá, irmão, eu só tenho essa pregação, não tem outra. Então pode pregar? Pergunta ao seu irmão, você vai suportar? Você concordou. Fala para ele, você concordou. E eu vou falar só sobre a Bíblia, não tem nada a ver. Só a Bíblia. Quem está entendendo, irmão? Nesses dias, fala comigo, nesses dias. Deus está levantando uma igreja. Dentro de outra igreja. Que tem uma fé crescente. Não uma fé, na verdade, enferma, uma fé, na verdade, eupática, uma fé fraca, uma fé que não evolui, uma fé que não tem resultado, uma fé que não tem obra, uma fé que não tem propósito. Não, Deus está levantando uma igreja que está numa fé, fala comigo, crescente. Entenda isso, nenhuma porta fechada suporta o peso da fé, irmãos. Aleluia! Nenhuma, vem comigo, nenhuma porta fechada suporta o peso do quê? Da fé, irmãos. A sua fé, a minha fé é em Cristo. Fala comigo, em Cristo. Tem o poder de quebrar qualquer cadeia. Tem o poder de gerar, fala comigo, fala assim, libertação nas nossas vidas. Irmão, entenda isso, irmãos. Quando a fé é liberada, um milagre acontece. Passou qualquer distância do meu milagre, daquilo que eu almejo, na verdade daquilo que eu quero receber. A distância é uma chave que se chama fé. Se você mover na fé, o milagre acontece. Entenda isso, irmãos. Com Deus é fé, fala comigo, e obediência. O resto é religião, o resto é conversa fiada. Deus trabalha com fé e com obediência, o resto é resto. Se eu obedeço, como diz Isaías, ele vai dizer bem claro, se ouvides e me obedecerdes, comereis o melhor desta. Mas está condicional, sim ou não? Se ouvir e se... A Bíblia vai dizer que a fé vem por o quê? E pelo ouvir da palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas tem muita unção nesse lugar. E fala para o seu irmão, unção custa caro. Unção não é barato não, irmãos. Ah, pastor, está cheio da unção. Pois tem um preço, viu? O irmãozinho está cheio da unção, tem um preço. A irmã está cheia da unção. É caro, irmão. Está na prova, está na luta, está passando dificuldade, o povo está falando mal, entendeu? Um está concordando, um está batendo, outro está soprando. Pega a visão, irmão. Unção custa caro. Tem unção de graça, não, irmãos. Por isso que uns são, uns não são, viu? Uns são e outros não são. Quem está pegando, irmão? Quem está entendendo? Unção custa caro. Fala para o seu irmão, unção custa caro. E não tem nenhum preço da terra que compre. Unção tem preço, irmão. E nesses dias eu tenho visto que, eu não sei quanto a você, nós temos visto muitos milagres nesse ministério. Mas existe uma unção neste lugar, irmãos. Pergunta ao seu irmão, você sabe o que quer dizer unção? Pergunta para ele. A palavra unção no original quer dizer coberto. Então nessa noite eu profetizo que a sua casa, a sua vida, a sua família está coberta por essa unção. Uma unção de conquista, uma unção de prosperidade, uma unção de avivamento, uma unção de comprometimento, uma unção de santidade, uma unção de honestidade, uma unção de rompimento, uma unção de destravar, uma unção de colheita, uma unção de avanço, uma unção de prosperidade, uma unção de graça, porque eu creio que o poder da palavra despedaça todo jugo. A unção que despedaça o jugo. Quem crê nisso, irmãos? Uau! Fala para o seu irmão, Deus está atrás de uma fé sincera. O que é uma fé sincera? Uma fé que entende, irmãos. Que com Deus não dá para, fala comigo, negociar. Não dá para barganhar com Deus. A gente barganha com os homens, com Deus não dá. Quem está pegando a visão? Então entenda, pastor, o que é uma? Nós precisamos ter uma fé sincera, não uma fé, fala comigo, emocional. O que é uma fé emocional, pastor? Uma fé só de domingo. No domingo você está aqui, sou Abraão, sou o Davi que vence todas as batalhas. Na segunda você está,
Ah, eu sou o Tomé, eu quero ver o furo na mão e o furo do lado. É porque tem um crente do domingo que é o crente Abraão. Ele é o pai da fé no domingo. Pegou a visão? Sim ou não, irmão? No domingo aqui ele fica bravo, ele fica igual um leão, cara de leão. Está entendendo, irmãos? Na segunda fica cara de hiena. Ô céus, ô vida. Quem está entendendo, irmão? Entenda isso, irmão. Nós precisamos ter, eu falo assim, uma fé sincera. Não há fé emocional só de domingo, irmãos. Nós precisamos ter essa fé, irmãos. Não a fé na segunda de Tomé. Eu acreditei, né, que ele veio trazer a notícia. Mas agora, se eu não ver, eu não quer. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado aqueles que não viu e creram. Você consegue falar, eu creio, Satanás? Que o Deus falou, fala comigo. O que Deus falou vai se cumprir. Vamos de novo, fala assim, eu creio que o que Deus falou, não importa o que aconteça, vai se cumprir. Aleluia! Graças a Deus. Você consegue falar fé emocional? Fala, sai da minha vida, sai da minha casa. Fala assim, sai da minha estrada. Fala assim, sai da minha história. Fala assim, chega de uma fé emocional. Fala assim, eu falo assim, eu tomo pra mim. Fala, eu tomo pra mim. Uma fé convicta na palavra. Fala assim, tá dando certo? Tô crendo. Tá dando errado? Tô crendo. Ah, irmãos, isso aqui é uma fé sincera, irmãos. Aleluia! Quem crê nisso? Fala para o seu irmão, tem situações que provam a nossa fé. Você sabe qual que é a coisa que mais prova a fé do ser humano? O meu negócio hoje vai ser, fala para o seu irmão, você vai ser pancada. O que mais prova a minha e a sua fé nessa terra são duas palavras. A nossa vida cristã está baseada, fala assim, em duas palavras: no não e no sim. O sim e o não têm o poder de provar a nossa fé. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Abraão fala assim, falou sim. E na hora que ele falou sim, o que aconteceu? Fala, sua fé foi provada. Então entende, tem hora que você fala assim, acha que vai dar tudo certo, e Deus está falando, era a chave que eu precisava para me provar o coração dele e mostrar para ele o quanto ele é forte, para ela, o quanto ela é forte, o quanto ela é grande, o quanto eu vou fazer é grande. Entenda isso? Gênesis 22, primeiro, olha o que diz Deus, olha o que Deus está falando. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Olha lá, provou quem? Quem está provando? Quem está provando? Entenda isso. O diabo não tem como te provar. O diabo tem como te tentar. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado. E pelo fato dele não poder ser tentado, ele não tenta ninguém. Tentação e provação, duas coisas diferentes. Porque tem crente que se entrega à tentação e fala, a carne é fraca, deixa de ser vergonhice. Fala para o seu irmão, para de feiura. Não, fala para ele, para de feiura. Aqui nessa igreja você sai daqui entendendo a palavra, irmãos. Aqui você sai daqui com um manual certinho, passo a passo, você vencer lá fora. Está entendendo, irmãos? Porque o que eu estou gerando aqui é uma igreja forte, não uma igreja medíocre, fraca. Eu estou gerando aqui na palavra uma igreja forte. Você pode até não querer fazer, não tem importância. Mas que você sabe, você sabe. Naquele grande dia você não vai poder falar, eu não sabia, sabia sim. Deixa eu passar no telão a pregação. De quem que é essa cara? É minha. De quem que é esse ouvido? Meu. Quem está pegando a visão? Então entenda. Agora você não é inocente mais. Olha o que diz o texto. Provou quem? Então Deus, ele tem o poder de provar. Abraão, ele foi provado de que jeito? Olha a coisa forte. E disse a Abraão, e ele disse o quê? Ele falou sim. Então entenda, esse texto aqui vai dizer que Deus estava pedindo um menino para Abraão, que era o nome do menino, era Isaac. Ele demorou 25 anos para ter um menino. Alguns estudos falam que esse menino tinha 14 anos nesses dias. A Bíblia diz que Deus viu ele brincando com o menino. E aí Deus, na verdade, gera essa estratégia. O que Deus precisava de Abraão? Fala um sim. Entenda isso, tem hora que o seu sim é só para te fazer subir de nível. Mas os crentes amam falar não.
Quantos não você falou para Deus só nesse mês? Hã? Fala para o seu irmão, está muito estranho esse culto. Quantos não você falou para Deus só nesse mês? Vai orar não, vai ler a Bíblia não, vai buscar mais não, vai jejuar também não. Fala de Deus aí. Não quer não, tem vergonha. Fala aí, não, eu sou muito tímido. Quantos não nós falou para Deus só nesse mês? Entenda isso, esse sim de Abraão foi a chave que Deus precisava para tornar ele o pai da fé. Então entenda, a sua vida cristã está baseada no não que você fala e no sim que você fala. Entenda isso, tem hora que você fala sim só para ser provada a sua fé. Está entendendo isso, irmãos? Porque tem hora que você fala sim para uma pessoa só para você passar a luta. E tem hora que você fala não só para viver, fala o quê? Luta. Por quê? Os crentes não sabem lidar com o não. Quem está entendendo o mistério? Então vem comigo, fala assim comigo, eu creio que o não e o sim tem o poder de provar a nossa fé. Fala, Abraão falou sim e teve a sua fé provada. Sim ou não, irmãos? Ele falou sim para quem? Para Deus. Sim ou não? Tem como falar não para Deus? Tem, não tem? Sim ou não? Tem. Se você não quiser, Deus levanta outro. Sim ou não, irmão? Levanta ou não levanta? Você acha que nós é a última Coca-Cola do deserto? Tá esperando? Não, irmão. Deus levanta outro ou não levanta? Então entenda, o seu sim e o seu não é muito importante. Porque a gente vê um Abraão falando sim, e nesse sim dele, ele se torna o pai da fé. Entenda, mas o sim fala, tem preço. Fala, custou alguma coisa. Não existe nada com Deus sem preço. Vamos de novo? Não existe nada com Deus sem preço. Quando o povo saiu do Egito, saiu da onde? Alguns se perguntavam, para que tanto ouro, para que tantas vestes, para que tanta coisa? Lá no deserto, Deus pediu para quê? Para fazer o quê? O tabernáculo. Deus não te dá nada sem propósito. Se Ele está te dando, tem algum propósito. Tem pessoas que Deus dá para pedir na frente. E tem pessoas que Deus dá só para provar o coração. Está entendendo isso, irmãos? Porque o dinheiro não muda ninguém, só revela de fato quem você é. Só isso. Está entendendo isso, irmãos? Quem está pegando a visão? Então entenda, aqui com Abraão, Deus estava provando no pessoal, no sentimental, no amor do coração. Deus não estava pedindo algo material, físico. Deus estava pedindo, irmãos, algo ligado aos seus sentimentos. Fala assim, por dentro. Porque Deus nos conhece, irmãos. Sim ou não, irmão? Fala para o seu irmão, Deus só aprova alguém. Para provar. Fala para aprovar. Deus nunca vai te provar para te reprovar. Quem crê nisso, irmão? Sim ou não? Quem crê nisso? Sabe o que é o mais forte? Eu vou ligar novo com o velho, para você poder entender como que funciona o sim no novo, no velho, e o não no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que para Abraão Deus pediu o quê? Deus queria um sim dele, sim ou não? O que Deus pede para você nessa noite? Você precisa falar sim. Aí quem está pegando a visão? Porque a nossa tendência é quando Deus está pedindo um sim, nós fala não. E quando Deus está pedindo um não, nós fala sim. Isso é coisa de crente, vai ser coisa de crente. Está entendendo, irmãos? Mas no Novo Testamento a Bíblia vai dizer, olha que coisa forte, irmão. No Novo Testamento, a Bíblia, a nossa palavra, está tudo anotado aqui. Deixa eu ver aqui em João 11. A Bíblia vai dizer que Deus, Jesus, fala não para duas pessoas que ele tinha que falar sim. Quem está entendendo no tempo? Dentro de um tempo de Abraão ele queria o sim, sim ou não? Mas no Novo Testamento de Marta e Maria ele fala o quê? Não. E ele não estava falando não para qualquer pessoa. Então entenda, você só precisa você só precisa entender nessa noite qual o tempo que você está vivendo. O tempo que Deus prova o seu coração no sim ou o tempo que Deus está provando o seu coração no não. O povo não suporta o não. Quer provar uma amizade? Fala não. Não posso. Quer provar uma amizade? Quer provar um pastoreio? Fala não. As pessoas se revelam no não. O não, você enxerga o pior das pessoas. Enquanto você está falando sim, você está muito bem. Enquanto você está falando não, acabou.
amizade. O não prova o nosso coração. Está entendendo? E geralmente todo não que você fala envolve favor. Ah, irmãos. É louco, irmão. Vou negar uma chapa para você que daqui você vai sair daqui cabulosamente, muito chapado hoje. Geralmente quando você fala um não envolve o quê? Favores. Algumas coisas. Porque quando você fala sim 99, o dia que você falou o não, o que aconteceu? Fala assim, as pessoas não sabem lidar com o não. Isso é poderoso. Quem pode abrir comigo aí, por favor, a palavra do nosso Deus, lá no livro de João. E eu vou te ensinar. Falei sobre o sim no velho e vou falar sobre o não no novo. João 11, primeiro, olha que coisa forte. Quem achou comigo aí? Vou te entregar uma chave aqui que você vai ficar impressionado, irmãos. Você vai saber lidar com o não e com o sim. Porque isso é a base da sua vida. Você escuta não e sim todos os dias. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Um casal, ele é forjado no não e no sim. Hã? Sim ou não? O casamento é feito de quê? De não e de sim. Não vai, tá bom. Eu vou, então vai, trem. Vai quebrar a cara. Ó, eu te avisei. Não é assim? Não é assim? Sim ou não, irmão? Os homens ficou murchinho agora. Mas é a verdade, irmãos. Um casamento é provado pelo não e pelo sim. Se você começa, na verdade, a falar sim quando tem que falar não demais, fala comigo, vai dar B.O. Não é verdade? Porque você fala sim lá fora e não aqui dentro, vai dar? Vai dar B.O. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então você pode entender a importância. Porque talvez você está vivendo um tempo que Deus está querendo um sim de você e você está falando não. Talvez você está vivendo um tempo que, na verdade, você tem que falar um não e está querendo falar sim para algumas coisas. Irmão, isso aqui é uma chave que você não está entendendo. Girou no meu espírito, cabulosamente. E eu entendi algumas coisas no mundo espiritual, que tem coisa que está travada porque eu não respondo sim. E tem coisa que está travada porque eu não falo não. Mas eu quero receber. Está entendendo o mistério? Olha o que diz o texto. 11. É forte, irmãos. Estava, porém, enfermo um certo, quem? Lázaro. De onde? E de quê? Uau, fala assim, a Bíblia fez referência. Então tinha Lázaro, tinha Marta e tinha quem? Entenda isso, fala, tinha quem? Marta. E quem? Fala assim, pessoas. Isso aqui é, na verdade, vai acontecer algo poderoso. Eu vou te entregar uma chave. Maria era aquela que tinha o quê? Ungido o Senhor com o quê? Com unguento. E tinha enxugado os pés com seus. Cujo irmão Lázaro estava o quê? Mandaram-lhe, pois, sua irmã, dizendo o quê? Dizer, Senhor, eis que está enferma aquele que tu... Essa palavra, ela é bastante conhecida. Então eu quero extrair o tesouro que está dentro dela para te entregar nessa noite. Então essa palavra vai falar da ressurreição de Lázaro, sim ou não? Então Lázaro ficou morto quantos dias? 4 dias. E voltou da onde? Do mundo dos mortos para a realidade. Entenda isso. Ele passa 4 dias no mundo dos espíritos mortos, em um lugar que se chama talvez paraíso. E depois de 4 dias, uma voz brada dentro do sepulcro, uma voz poderosa de autoridade, dá um brado dentro daquele lugar. E Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto ouviu e obedeceu. Naquele dia só o morto escutou a voz do Senhor. Quem estava vivo ninguém escutou. Pegou a visão? Pergunta ao seu irmão, você está morto ou você está vivo? É, irmão, hoje vai ficar ruim para nós, mas vai ficar bom depois. É igual bezetacil. Sabe o que é bezetacil? É ruim, mas é bom. É ruim, mas é o quê? É ruim, mas é bom. É ruim na hora que toma, mas depois desinflama. Pegou aí? Então a palavra hoje é igual bezetacil. É ruim, mas é bom. Dói, mas sara. Está entendendo a visão, irmão? Pegou aí? Talvez vai doer, mas vai sarar. Então entenda, quem estava pedindo era qualquer pessoa? Não. Quem estava pedindo, fala comigo, tinha uma referência.
Ela tinha uma referência, por quê? Entenda isso. Ela morava nesse local. Jesus tinha o costume de ir na casa dela. Quem está entendendo o mistério? Jesus tinha o costume de passar lá e ficar por lá. Isso é muito poderoso, irmãos. Entenda isso. Ela tinha feito, fala assim, um ato, fala assim, de adoração. Ela tinha ungido o Senhor com unguento, sim ou não? Precioso, valia muito mais de 300 dinheiros. Na verdade, era 300 dias de um trabalhador comum. Olha a oferta que ela faz. Quem está pegando, quem está entendendo, irmãos? Então entenda, ela tinha, fala assim, ela tinha crédito, sim ou não? Para pedir, sim ou não? Porque tem hora que a gente vai fazendo algumas coisas e a gente quer o quê? Fala alguma coisa em troca. E isso vai acontecer aqui. Que hora assim vai acontecer aqui? E ela vai nos ensinar poderosamente sobre isso. Quem está pegando? Então entenda, olha, 2, Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, enxugado seus pés com o quê? Cujo irmão era quem? Enfermo. Então, primeiro a Bíblia faz uma referência de quem está pedindo, qual era a família e de quem mandou chamar. Está entendendo isso aí, irmãos? Esse chamar aqui é o clamor que você faz. É o clamor que eu faço. Está entendendo, irmãos? Então, dá para entender que essa família aqui, fala comigo, tinha intimidade. Isso é bom, não é, irmãos? Porque a gente acha, porque tem intimidade, ele vai ter que nos atender a tempo e a hora. Aí o pastor, eu tenho intimidade com Deus. O fato de você ter intimidade não quer dizer que Ele vai te atender toda hora. Quem está entendendo, irmãos? Olha aqui, mandaram depois chamar suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo quem? Você tinha, na verdade, uma pressão. Tem uma pressão aqui, não tem? Tem uma pressão, não tem? O que é que ela quis dizer? Olha, o senhor não sai lá de casa. Direto o senhor está lá em casa, direto o senhor passa lá para descansar. Eu já te fiz uma oferta cabulosa, já entrei na casa de Simão, te fiz uma oferta top, te entreguei algo, te preparei, te ungi. Deixa eu te falar um negócio, agora o meu irmão é Lázaro, o senhor está lembrado, é ele que o senhor ama, e ele está enfermo, eu preciso que o senhor venha o quê? Agora. Aí vem o não, porque Jesus veio? Não. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Jesus não veio. Quando foi o quê? Chamado. Entenda isso. Não é porque a gente tem intimidade que ele é um garçom que está pronto e a hora. Está entendendo o mistério? Não é porque a gente tem intimidade que ele é um garçom que está sempre com a bandeja para te atender. Quem está entendendo, irmãos? Então fala comigo, Jesus não veio. Na hora que foi chamado. Sim ou não, irmãos? Então a gente consegue entender no 4, olha quando eu falo, Jesus ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para quê? Mas para o quê? Para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado. Jesus pegou a pressão? Não. O que você quer dizer com isso, pastor? Que aquilo que te incomoda nunca vai incomodar Deus. Aquilo que te angustia, faz você perder o sono, não tem nenhum reflexo, é só daqui, ó. Aqui está tudo certo, o céu continua movendo a nosso favor. Sei quando você está pegando. Sim ou não? O não de Jesus, fala comigo, indica que algo muito grande vai acontecer. Quem pegou aí? Quem pegou? Eu não sei quando você pegou. O não de Abraão foi uma promoção, sim ou não? Mas o não de Jesus indica que ele está. O sim de Abraão envolveu em uma grande, fala, promoção. Mas o não de Jesus, fala comigo, indica que algo muito grande vai acontecer. Quem consegue dizer isso? Eu creio. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então fala comigo, Jesus falou não. Teve outros momentos que Jesus falou não? Sim ou não? Teve. Para a mulher Ciro Felícia, ele falou quantos não? 3. Fala assim, mesmo assim ela recebeu. Porque entenda isso. Se você escuta o não e ele entra e passa pelo filtro da fé, ele se torna um sim. Não sei se você está pegando. Vamos de novo? Se você ouve o não de Deus e passa pelo filtro da fé, ele se torna um sim. Jesus para a mulher Ciro Felícia, ele falou 3 não.
Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Eu não vim, na verdade, para a ovelha perdida. Na verdade, eu vim para a ovelha perdida de Israel. Entenda isso. Quando ela entendeu isso, ela falou, sim, Senhor. E o sim com fé. Mas também da migalha que cai da mesa do seu Senhor, come também os cachorrinhos. Jesus falou, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? O não, fala comigo, corta a frequência. Toda vez que você escuta o não, a frequência é cortada. E a gente precisa disso. Entender sobre isso. Que o não aqui, fala comigo, não foi para cortar a frequência. Fala comigo assim, foi para gerar um grande milagre. Sabe o que é mais cabuloso? Que tem pessoas que desistem no primeiro não. Aquela mulher ouviu 3. O que você quer dizer com isso, pastor? O que você está buscando hoje está nivelado para o não ou para o sim. O que você está buscando hoje suporta o não de Deus? O que você almeja hoje suporta o sim de Deus? Porque tem pessoas aqui que precisam falar um sim, mas tem gente que tem que falar não. Quem está entendendo, irmãos? Então o que você está pedindo hoje suporta um não de Deus? E o que você está clamando hoje, será que vale um sim para Deus? Isso é muito poderoso, sim ou não, irmãos? A gente consegue entender o quanto Deus é poderoso para nos fazer alavancar muito além daquilo que a gente imagina. Quem está entendendo, irmãos? Quando Abraão pegou o menino, pegou quem? Pela mão e fala, e saiu. Entenda isso. Ele falou sim, e a sua fé foi ativada no sim. A Sara ficou sabendo? Não. Porque existe duas coisas que andam dentro de você. A fé e o quê? A incredulidade. Andam junto, mas só um pode andar acordado. A Bíblia vai dizer que Abraão saiu de madrugada e não acordou Sara. Porque se ele acorda Sara, ele acordaria a incredulidade na sua vida. Porque jamais a mãe deixaria levar o menino. Quem está pegando a visão? Sabe o nosso maior problema? A gente entra essas portas e acorda a incredulidade. Fala para você, irmão, ficou muito ruim o culto. Está cheio de crente. Acorda, Sara, vamos embora matar o menino. Ela, como é que é, Abraão? 25 anos eu esperei para essa criança. Agora você está querendo falar que Deus mandou matar o menino? Você não vai levar, cadê o pedaço de pau? Nem que eu te quebro tudo. Eu vou matar você, Abraão. Hã? Mas quem é mãe aqui, irmão? Quem está pegando a visão, sim ou não? As mães estão com os Isaquinhos ali no braço. Hã? Deixa o Maria, vamos matar o menino, que você é louco? O que você cheirou? Orégano? Não é não, irmão? Ninguém vai aceitar isso, irmãos. Então não dá para passar as portas e acordar quem? Fala, a incredulidade. Dois sentimentos andam dentro de nós, a fé e a incredulidade. Entenda isso, eles andam juntos, mas só um pode andar acordado. A fé, igreja! Aleluia! Ou você tem fé ou você tem incredulidade. Não existe meio caminho. Fala, não existe meio caminho. Sim ou não, irmãos? Então nessa noite, fala comigo, eu estou acordando. É a fé. Sim ou não? Quem crê nisso? Eu quero te dizer algo bem forte. Você cresce mais no não do que no sim. Quem está entendendo, irmão? As portas que Deus fechou para você te fez muito mais forte, vencedor, guerreiro, guerreira, batalhador. As portas que Deus fechou nos forjou quem nós somos. Agora essa geração não aguenta ouvir um não. Toma o celular do menino, o menino está morrendo. Tem que levar o menino no psicólogo, por causa do celular. Foge seu filho no não, fale não para ele, todas as vezes que você puder. E deixa ele dragonizar. Eu fiz isso essa semana. Eu gosto de pregar só o que eu fiz. Letícia chegou essa semana, mas a Laura, pai, não quer comprar, pode falar, né? Já derrubei o serviço. Vocês é que vai apanhar hoje, tem jeito. Vou falar, não tem jeito. Pai, nós quer comprar um McDonald's. Aí a mãe já falou, a mãe é mais braba que eu. Tô brincando, é verdade. A mãe falou assim,
Hoje não. Ah, essas meninas ficou. Aí sabe o que elas falou? Para liberar a chave, nós vamos comprar com o nosso dinheiro. Aí ela armou uma briga no mundo espiritual, no físico, entendeu? Entendeu? No Iraque, Nasdaq, tudo quanto é lugar, na bolsa de valores, tudo quanto é lugar, ela arrumou uma treta. Como é que é? Seu dinheiro, agora que você não vai comprar. Está entendendo? E eu analisei o não, e a mensagem nasce no não. Não por causa do dinheiro, é porque nós disse não. Aí a mensagem, eu fiquei só assistindo de camarote, que eu achei massa. A situação, entendeu? E as dragonizou, foi batendo o pé uma com a outra, mas nós não sei o quê, não sei o quê, não sei, cheio de argumento. Mas o que valeu? Não vai comprar e pronto. Se você quiser tal dia, sim. Se você começar a resmungar mais, nem tal dia. Aprenda a falar não. Não, eu não fui eu, nessa aí eu estava fora. Eu só fiquei assistindo, a mensagem nasceu dentro do meu espírito. Falei, cara, o não é poderoso. Revela quem a gente é. Aí pra você ver como que essas meninas dragonizou. Eu pensei, se essas meninas ganhassem 10 mil, eu estava bloqueado. Uai, eu fiquei imaginando minha vida, sim ou não, irmãos? Porque as poucas tinham dinheiro para comprar um McDonald's. Eu falei, meu Deus, se essas meninas ganhassem 20 mil por mês, não sei onde eu estava, mas essa velhinha aí não. É, irmãos, o não, a mensagem nasceu dentro da minha casa. Porque eu não posso falar de ninguém, eu tenho que falar de mim. Eu preciso cuidar da minha vida e da minha casa. Se você quiser falar só sim para seu filho, o problema é seu, fique em paz. Só que não vai dar certo. Geralmente os meninos que ouviu só sim não estão na casa. Vamos de novo? Geralmente os meninos que ouviu só sim não estão na casa. Geralmente os meninos que não teve limite não estão na casa hoje. Quem está entendendo, irmãos? Ah, pastor, isso é a verdade. Aqui eu só posso pregar a verdade, eu não tenho outra pregação, eu fui chamado para isso, para trazer entendimento através da palavra. E eu estou te dando uma aula sobre o sim e sobre o não. Quem está entendendo, irmãos? E aí, eu e a pastora, Jô, eu já saí rindo, que a mensagem nasceu em mim, e eu falei, caraca, vou pregar sobre isso. A coisa que aconteceu lá na minha casa. Legal, né, irmão? Não. E aí essa Jô foi rindo dentro do carro delas, né? E rindo, falou, arruma um pão, fita um ovo, sei lá, se vira, moço. Porque depois do não, veio o se vira. É legal, não é, irmão? Não é? Sim ou não, né? Vamos falar isso? Eu não é? Se vira, você não é quadrado. Quantos minha mãe já falou isso para mim? Essa geração precisa do não e do sim no tempo certo. Se você ficar tratando a crianças, pois é, tá bom. Não, não, para com isso. Bom, ninguém está me pagando, não, mas depois você assiste a série lá do Stallone e as filhas dele. Assiste lá, irmão, você vê o que é um negócio de princípio, você vai ver, o cara é bilionário, um homem de $1 bilhão, você vê como é que é a casa daquele cara, com 3 filhas, mulher e uma esposa, você vai falar, tem que tirar o chapéu. Tá lá, irmão, a série do Stallone com as 3 filhas, um documentário, assiste lá para você ver. Você vê como é que quem vence é forjado no não e não no sim, em tempo certo, porque tem um tempo do sim ou não, porque já comprou McDonald's demais, aí só um não, o que é isso, irmão? Me ajuda, fala para você, irmão, me ajuda. Já comprou McDonald's demais, irmão. Aí o dia que veio o não, foi só para tratar. Fala assim, só foi para tratar. O que ensinou? Que não pode ter essa abordagem. Isso nos ensina. Se você pegar essa visão, você nunca mais vai passar dificuldade. Na verdade, não é o que queria fazer, é como abordou. Quem está entendendo o mistério? Não é o que você quer receber, não é o que você quer fazer, é como você aborda. Não é o que você precisa fazer, não é o que está no seu coração para você fazer, é como você aborda. Aí você aborda Deus aqui enquadrando Ele. Só tem que fazer, tem como? Como tem que fazer? A gente parece que é da Rotan, tem hora, sim ou não, irmão? Ou se não da Rota de São Paulo, não é? A gente enquadra Deus e fala na parede. Não é não? Abre as pernas, põe a mão na cabeça. Crente gosta de fazer isso. Você está rindo, mas é a verdade. Quem nunca enquadrou Deus, irmãos? Fala a verdade, confessa sua obra. Só tem que fazer. Por que eu estou passando por isso? Por que aquilo? Porque, irmão, a gente põe Deus assim, parece que Deus fala sim senhor e não senhor. Não é verdade, irmão? Crente ama fazer isso. Entenda isso, o não, ele nos faz avançar e crescer. Quem está entendendo, irmãos? Então elas aprenderam que não é o que pede e nem pelo que tem, é da maneira que acessa. Quem está entendendo, irmãos? A maneira que você está acessando hoje aqui vai determinar se é não ou se é sim. Não sei se você está pegando, irmão.
Porque tem gente aqui que vai ouvir o não sim e vai ficar bicudo. Mas é um não para você hoje. É não para você hoje. Mas tem gente aqui que vai precisar falar um sim. E esse sim que você está falando vai te promover. Quem entende isso, irmãos? Vixe, não dá nem para pregar nessa igreja, misericórdia. Nem comecei. Mas vai para o seu irmão, vai dar certo. Deus vai parar o tempo. Igual fez para Josué. Pode pregar? Versículo 4. Quem vem comigo? 5, 5 e 6, perdão. Ora, Jesus amava quem? Fala, a Marta e quem? E Lázaro. 6. Ouvindo o quê? Ouvindo, pois, essa, que estava enfermo, ficou ainda quanto tempo? Isso aqui é poderoso, irmãos. Por quê? Porque não é pelo fato que ele te ama, não quer dizer que pelo fato dele te amar, que você não vai esperar. Ah, Deus me ama. Deus falou para Daniel, Daniel, tu és muito amado no céu. Mas Daniel estava debaixo de jugo de Babilônia, de cativeiro há muitos anos. O anjo falou, desde o primeiro dia que você se pôs em oração. Na verdade, nós ouvimos a sua oração no primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia me impediu de vir no primeiro dia. Mas eu quero dizer, tu és muito amado no céu. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer com claridade. Não quer dizer que Deus te ama, que você não vai esperar. Não é pelo fato dele te amar que ele não vai te pôr em stand-by para esperar. Porque a espera faz parte do propósito. Uau, irmão. Vamos de novo? A espera parte do propósito. Não existe espera sem propósito. Se você tem propósito, tem espera no meio. E nós vamos ter que esperar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Eu creio, quem crê nisso? Entenda isso, fala comigo. Jesus demorou quantos dias? Quem aqui nessa geração sabe lidar com demora? Uma geração que é tudo o quê? A tecnologia está cada vez mais o quê? Trabalhando para você não esperar nada. Nem a volta de Cristo. A tecnologia está trabalhando para a gente não esperar mais nada. Nada, a gente não pode esperar mais o quê? Cada vez a tecnologia faz a gente o quê? Ficar mais, fala, ansioso. Porque cada vez a tecnologia te lança mais no futuro. E toda vez que eu vou para o futuro eu fico ansioso. Toda vez que eu volto para o passado eu fico depressivo. Quem está entendendo, irmãos? Então fala comigo, eu creio que a demora faz parte. Deus demorou quantos dias? 2. Entenda isso, toda demora, fala comigo, toda demora vai gerar desapontamento. Demorou, eu vou ficar o quê? Fala, desapontado. Irmão, ninguém fica feliz em esperar, sim ou não? Fica ou não fica? Sim ou não? Então entenda, a demora de Deus, de Jesus, na verdade gerou, fala comigo, desapontamento. Em Marta, em quem? Jesus demorou quanto tempo? 2 dias. E o que aconteceu? Então a enfermidade, fala assim, progrediu. Então o pedido era para a enfermidade, sim ou não? E agora o homem está o quê? Jesus demorou por quê? Entenda isso. Toda vez que ele está demorando, ele está gerando algo lá em cima, para mim e para você. Qual que era o milagre maior? Ele curar o Lázaro ou ressuscitar? Fala para o seu irmão, a demora tem propósito. Não sei se você pegou essa chave. Eu entendi. Você tem alguma coisa que está demorando? Eu tenho algumas coisas que está demorando e muito. Quem tem? Eu acho que é muito, mas está dentro do prazo, sim ou não? Então fala comigo, a demora gerou um milagre muito maior do que curar. Ele ia o quê? Fala comigo, ressuscitar. Um homem depois de 4 dias morto, sim ou não? Toda demora, fala para o seu irmão, toda demora está construindo algo. Creio nisso. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Quem está crendo nisso? Eu creio que Deus está no controle do tempo. Quem crê? Do tempo. Não só desse tempo, mas do tempo. Do tempo, em tempo, tempo físico, tempo espiritual. Deus está no controle de todo o tempo. Então quando ele demora, fala, o homem morreu, sim ou não? E ela ficou desapontada. Quem crê nisso? Sim ou não? Olha o 17, vamos pular. Olha para você ver como que Deus tem o controle. Chegando, pois, Jesus achou o quê? Então entenda, fala comigo, quando ele demora, mostra
Porque ele tem o controle de um problema que ainda nem aconteceu. Porque essa dificuldade nunca tinha sido feita, ela nunca tinha sido gerada na terra. Um homem com 4 dias voltado do mundo dos mortos. Está entendendo o mistério, irmãos? E um homem que já estava apodrecido, já estava deformado. Quem está entendendo, irmãos? Dentro de um lugar, de uma caverna fechada, quente. Então entenda isso. Quando Deus demora, Ele nos revela que Ele está no controle daquilo que ainda nem aconteceu. Pode levantar a mão para me profetizar? Deus está no controle de coisas que ainda nem aconteceu, na minha e na sua vida. Não temas, crê somente, Deus é contigo. Ele está na sua história, na sua vida, na sua casa, no seu propósito. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de milagres, em o nome de Jesus, na minha e na sua vida. Este milagre nunca tinha sido feito, irmãos. Deus tem o controle de problemas que ainda nem existem na minha e na sua vida. Ah, isso é muito bom de falar, sim ou não? Olha que coisa forte, 19. E muitos judeus tinham ido consolar quem? Marta. E quem? Acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu a quê? Ao encontro. Porém ficou quem? Maria, porém ficou aonde? Disse, pois, Marta a Jesus, se o Senhor tivesse na onde? Meu irmão não teria o quê? Morrido. Mas, fala mas, isso é muito legal. Também agora sei que tudo. Uau. Fala assim, fala para o seu irmão, o controle está na mão de Deus. Ela fala assim, mas agora eu, fala, sei. Ela sabe, entendeu? Agora ela o quê? Ela ficou sabendo pelo quê? Fala, pelo não. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? O não corta a frequência, você não quer saber de mais nada. Tem hora que Deus fala não, você não quer saber de mais nada. E aqui Deus está nos ensinando, que ela está falando, mas agora eu sei que tudo quanto o quê? Pedis a Deus, Deus o quê? Tô conceder. Isso é muito, fala comigo, muito poderoso. 24, olha a coisa forte. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na onde? Do último o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e o quê? Uau! Quem crê em mim ainda que esteja o quê? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Olha o 27, disse-lhe era, sim Senhor, creio que tu és o quê? E o Filho de Deus, que há de quê? 28, e dito isso, partiu. Ela ouve tudo isso e faz o quê? Vai embora, sim ou não? Vai embora, não é? Olha a coisa forte, ela vai embora, diz, partiu. Chamou quem? Chamou quem? Sua irmã Maria. Dizendo o quê? Sabe qual é o nosso problema? Ela cria que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas não cria que Ele podia ressuscitar seu irmão. E a gente está fazendo vários cultos assim, crendo que Deus é, mas não crê que Deus pode fazer. Por que ela não creu? Por que ela não falou para a irmã? Encontrei com Jesus, fica tranquila aí, fica em paz. Pega a visão, Maria. Você nem é aquela que gosta de ficar nos pés dele, agora pega a visão, agora chegou a minha vez. Deixa eu te falar um negócio. Deus falou para mim. Falou o quê, Marta? Deus falou para mim que meu irmão vai ressuscitar. Porque quem crê fala. Ela crê que Jesus era o Cristo, mas não acreditava que ele podia ressuscitar seu irmão. E a gente faz muitos cultos assim. Crendo que Deus é, mas não crê que Deus pode fazer. Crendo que Deus manifesta, mas não crê que Ele vai manifestar agora e hoje. Quem crê que Jesus pode manifestar é hoje, agora. Eu creio, irmãos. Quem crê nisso? Sim ou não? Fala para o seu irmão, ela creu que Jesus era o quê? O Cristo, o Filho. Mas ela não acredita que Ele podia o quê? Ressuscitar o seu irmão. Olha a coisa forte, 29. Ela ouvindo isso, o que ela faz? Uau, irmãos. Fala para o seu irmão, tem hora que é logo. Está entendendo, irmão?
Que tem hora que você recebe uma chave aqui, quer fazer só terça-feira. Quem está entendendo, irmão? Tem hora que Deus te fala algo aqui, você quer deixar para quarta-feira só, para aplicar. Se Deus está te dando a chave hoje, gire ela hoje, abra a porta, passe pela porta. Porque só a porta aberta não muda nada, você tem que passar por ela. Está entendendo, irmãos? O que você quer dizer isso, pastor? Só ter uma promessa não muda nada, você precisa, em nome de Jesus, estar hábito, esperançoso, desejoso, investindo para receber, para estar, na verdade, pronto, para quando aquele momento chegar, você entrar naquilo que Deus abriu para você. Quem crê, irmão? 29, ouvindo, se levantou, fala, logo. E foi ter com quem? Então entenda, ela ouve e vai o quê? Logo, fala logo. Sabe o nosso problema? A gente ouve, mas não é. A gente não está pronto a agir logo, imediato. Chega na segunda e fala, o que está aí? O que é? Qual que é o sim, qual que é o não? O que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu preciso falar sim para ser promovido? O que eu preciso falar não para viver um grande milagre? Uau, irmãos, eu não sei quando você está entendendo. Logo, aí 30, pois, quem está comigo? Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava onde? No lugar onde o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa, sim ou não? E o que? A consolaram. Que Maria o que? Apressada. Se levantou e saíra. Seguiram-no dizendo o quê? Pode falar o que está aqui? Pode falar? Pergunta se você vai suportar. Não, fala para ele, você vai suportar de verdade. Vai ficar com raiva de mim, não? Pode falar mesmo? Ou posso ir embora, domingo que vem eu falo? Hã? As pessoas que estavam perto, ela está vindo para quem? Fala para Jesus. O que as pessoas enxergou? Ela estava vindo o quê? Chorar. 32, olha a coisa forte. Tendo, pois, Maria chegado aonde? Onde Jesus estava. Vendo, lançou onde? A Marta fez o quê? Em pé falou o quê? Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha o quê? Quem tinha feito a oferta? Fala Maria. Quem vivia aos pés? Fala quem? Entenda isso, quem não está acostumado a prostrar, infelizmente, não vai prostrar na hora certa. Está entendendo, irmãos? Quem está pegando a visão? Ela já chegou o quê? Prostrada. Viu que a abordagem é diferente? Uma abordagem é a de Marta, outra abordagem é a de Maria. Entenda, isso é muito importante. A maneira que se aborda ele aqui. A Marta ficou ofensiva, sim ou não? Sim ou não, irmão? A de Maria ficou totalmente íntimo, porque revela intimidade. Quem está entendendo? Tendo, pois, chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria... A diferença é o prostrar, sim ou não? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela o quê? Vinha, moveu-se de o quê? Perturbou-se e disse, onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. 35, um dos menores versículos da Bíblia. Jesus o quê? Chorou. Pequeno, né, irmão? Jesus chorou. 36, disseram, pois, os judeus, o quê? Veio de quê? Como amava. Legal, né, irmão, isso aqui, né? Olha a coisa forte, 37. Alguns deles disseram, não podia ele o quê? Os olhos do cego, fazer também com que este não morresse. Irmão, quem está ao nosso redor não está entendendo nada que Jesus está fazendo na nossa vida. Eles não estavam entendendo nada. Quem está entendendo, irmãos? Eles não estavam entendendo nada. Tem hora que quando você não está entendendo nada, você só vai ver o milagre em a vida de alguém. Quando você está entendendo de um milagre é na sua vida. Está entendendo, irmão? Quem pegou? 38, Jesus, pois, moveu-se outra vez. Quantas vezes? Já duas, fala duas. Muito aonde? Em si mesmo. Veio ao sepulcro que era uma quê? Caverna. E tinha uma pedra, o quê? E aí no 39, disse, pois, tirai o quê? Uau. Essa pedra é muito massa. Marta, irmã de quem? Aqui ele já não tinha, fala nome.
Ele perdeu o seu, porque estava morto. Já não era Lázaro, era o defunto. Disse-lhes: Senhor, já cheira mal. Já é de quanto tempo? Sabe o que Jesus suporta? Quais tudo? Jesus suporta suas fraquezas, Jesus suporta suas indecisões, Jesus suporta sua ira, Jesus suporta algumas coisas, Ele vai te ensinando no meio do caminho. Mas uma coisa que Deus não suporta é a incredulidade. Ele é totalmente intolerante à incredulidade. Por isso que Ele trava a Marta no pé. Ela fala: Senhor, o Senhor vai expor a catinga do meu irmão no meio desse tanto de gente? Já tem 4 dias que ele morreu. Aí ele fala: Marta, Marta, eu já não te disse, se tu crês, verás o quê? A glória de Deus. A Marta estava igual o povo que estava com ela, sim ou não? Porque você vai andando com gente que não acredita, você acaba não acreditando. Você vai andando com gente desobediente, com gente rebelde, você acaba ficando do mesmo jeito. Você vai andando demais com gente que na verdade que não escuta a voz de Deus, chega um momento que você também não escuta mais a voz de Deus. E Jesus chama a Marta para perto dele, para a sua realidade. Olha aqui, eu já te disse. Se você crer, você vai ver o quê? Ela se centraliza de novo. Quem está entendendo, irmãos? Porque Jesus falou coisa cabulosa para Marta, que não falou para Maria. E a Maria não ouviu, mas creu. A Marta ouviu, não creu. Na hora de crer, ela duvidou. Falou: para que você vai abrir o sepulcro? Entenda isso. Qual que era mais fácil? Mandar o anjo rolar a pedra? Sim ou não? Não era? Ou mandar o povo? Qual que era mais fácil, irmão? O anjo, irmão. Sim ou não? Na situação de Pedro, o anjo não abriu as portas? Abriu ou não abriu? Tinha 16 soldados, o anjo não arrancou ele lá de dentro uma noite? Sim ou não? Então entenda, por que Deus não pôs a mão na pedra? Porque Deus não põe a mão na incredulidade. Pastor, Deus não está pondo a mão na minha vida, então entenda qual que é o grau da sua incredulidade. Pastor, a minha vida não está avançando, qual que é o grau da incredulidade que nós estamos vivendo nesses dias? Porque é uma diferença de eu crer em Deus e crer naquilo que Ele pode fazer, irmãos. Ele falou: Marta, Marta, eu já te disse, uma exortação, eu já te falei, mulher. Ô Marta teimosa. Irmão, nós é Marta purinho, sim ou não? No meio da semana eu me pego sendo Marta. Quem não se pega, sim ou não, irmão? Oh meu Deus, Deus está falando e eu estou querendo a prova, sim ou não? Não é, irmão, não é? Tem hora que a gente está no modo Gideão, não é? Senhor, dá um sinal, não é? Fica só no modo Gideão, sinal toda hora, não é, irmão? Sim ou não, irmão? Quer sinal toda hora. Mas aqui a Marta, ela nos ensina tremendamente. 39, não é? Já estou encerrando. Disse-lhe Jesus: tirai o quê? A pedra. Tirai o quê? 39. Disse: tirai a? Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira o quê? Mal. E já é o quê? 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se crês verás o quê? Aí vem 41. Quem está comigo? Tiraram, pois, o quê? De onde o defunto jazia. Entenda isso. Fala assim: um milagre. Fala comigo: um milagre. Estava esperando o quê? A incredulidade sair. Não sei se você está pegando a chave. Talvez na sua vida está assim: o milagre só está esperando a incredulidade sair. Porque Jesus ficou parado, sim ou não? Na frente da pedra, não foi? Jesus falou assim: a condição para chamar Lázaro para fora é o quê? Rola o quê? Quando vocês rolar a pedra, eu chamo o Lázaro. Entenda isso. Aí, o milagre ficou esperando a incredulidade sair. Entenda isso. Talvez na nossa vida está assim: o milagre só está esperando a incredulidade sair. E é nessa noite. Não sei se você está acreditando nisso. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Sim ou não? Disse-lhe Jesus: tirai, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças, porque me haveres ouvido. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do quê? Que está em... Fala de cheio de incrédulo. Ele teve que bradar alto. Por causa de quem? Entende? Tem hora que você tem que dar um brado contra a incredulidade. Olha que coisa forte ao redor. Para que creiam que tu me... O quê? 43. Olha a coisa forte. E tendo dito isso, clamou com grande voz.
Lázaro, sai para fora. Tem o que? Fala um ponto. Ele não ia falar mais nada depois disso. Sabe o que quer dizer isso? Tem hora que Deus quer pôr um ponto, irmão. E você quer pôr uma vírgula. Isso é forte, não é, irmão? Tem hora que Deus quer pôr um ponto na sua vida. Você está só disposto a pôr vírgula. Ah, hoje eu não vou ouvir o sim, não. Ah, não posso falar sem, vírgula. Ah, hoje eu não quero saber do não, vírgula. Tem hora que Deus só quer pôr um ponto. Depois disso aqui ele não falou mais nada. Ele só falou, Lázaro, sai para fora. E ponto. Não tem negociação. Volta do mundo dos mortos agora. Não tem como dar errado. É agora. Sai do mundo dos mortos. Volta para esse corpo. Corpo. Vai regenerar. Tem essa palavra, meu Deus? É isso mesmo, né? O Tico e o Teco bugou. Mas é isso mesmo. Deus trouxe regeneração no corpo na hora. Uau, irmão. E Lázaro escuta na onde? No mundo dos mortos. E saiu para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinha visto o que Jesus o quê? Fizera, creram nele. Mas, a incredulidade estava no culto. Fala, estava no culto a incredulidade. Não fala forte, a incredulidade estava na onde? Fala aonde? No culto. Porque uns creu e foi salvo. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhe disseram. Porque Jesus tinha o quê? Depois os principais, os sacerdotes, os fariseus, formaram conselho e dizia: que faremos? Porquanto este homem que faz muitos sinais. E se deixarmos assim todos, o quê? E viram o quê? Os romanos e tiraram ao nosso quê? Lugar. Entenda isso. Uns que creram e outros duvidou. E essa dúvida aqui foi o gatilho para eles planejar para matar Jesus. Então fala para o seu irmão, a incredulidade. O plano dela é sempre gerar morte nas nossas vidas. Fique de pé no nome de Jesus. Quem tem fé fica de pé. A Bíblia vai dizer, se coloque de pé e eu falarei contigo. Aleluia. Eu creio nisso. Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. Se você pegar essa palavra e aplicar algumas coisas nesses dias, hoje você sai daqui entendendo sobre o sim e sobre o não. Tem gente aqui que foi muito confrontado com essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele me mostra, irmãos. Mas entenda isso, o seu crescimento está no não, ou o seu crescimento está no sim. E eu quero que você nessa noite seja sincero para com o Senhor, no seu coração. Porque Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus não chamou ninguém para ser perfeito, irmão. Deus nos chamou para ser sinceros. Eu não sei aonde você tem que falar sim, ou aonde você tem que suportar o não do Senhor. E esse não de Jesus só demorou 2 dias, e depois ele trouxe resposta. E o sim de Abraão foi algo, a Bíblia fala também que ele caminhou 3 dias, só depois de 3 dias ele viu o monte Moriá e levou o menino. Nessa noite eu não sei o que você almeja do Espírito Santo, mas ele está aqui, irmãos. E ele quer a sinceridade do seu coração nessa noite. Ele quer a sinceridade do seu coração. Talvez você está precisando só entender o que Deus está fazendo nessa noite na sua vida. Talvez o que falta para você crescer é falar sim, e esse sim vai provar a sua fé. Ou talvez é você falar não e suportar o tempo do não. Mas nessa noite eu quero te dizer que há uma presença de Deus neste lugar. Que como igreja você está crescendo nessa noite. Pastor, como assim eu estou crescendo? Sim, irmão, crescer dói. Crescer não é fácil, dói. Crescer dói, irmãos. Crescer não é fácil, irmãos.
O crescimento, irmãos, se você não estiver preparado para as mudanças, você não está preparado para o crescimento. Eu vou dizer de novo, se você não estiver preparado para as mudanças, você não está preparado para o crescimento. Essa palavra gerou uma mudança na sua mente e no seu espírito nessa noite. E essa mudança é para crescimento. Porque tem hora que a gente fica dando desculpa onde não pode ter desculpa. Deus está querendo um sim, a gente está dando desculpa. Deus está falando um não e a gente está dando desculpa. Nessa noite, para de ficar dando desculpa. Ah, pastor, eu não estou fazendo isso por isso. Não, irmão, seja realista. Para de dar desculpa. Seja sincero para com o Senhor. Aceita o sim dele e aceita o não dele nessa noite. Porque nos dois você está crescendo. Nos dois você está crescendo, igreja. Uma palavra dessa naquele grande dia, ela vai gritar no dia do juízo. Porque vai ter chegar gente que vai falar: pastor, na minha vida eu só ouvi e não obedeci. E Deus vai falar: foi esses não que te levaria ao seu propósito. E você foi covarde. Você foi rebelde e não aceitou. Era esses não, homem, que te levaria ao seu propósito. Para de dar desculpa. Nós estamos vivendo uns dias que é os últimos dias. Nós não estamos vivendo dias de dar desculpa. Deus não está chamando uma igreja que só fica dando desculpa. Entenda isso. Uma pessoa que é boa em dar desculpa, geralmente ela não serve para mais nada. Deus nessa noite está te perguntando o quanto você está disposto a suportar ou não. E o quanto você tem coragem para falar o sim. Deus nessa noite está levantando uma igreja que tem atitudes. E essas atitudes vão mover os céus deste lugar. Uma igreja que entende a palavra, que não é menina. Uma igreja que não é covarde. Uma igreja, irmãos, que não é infantil. Que fica brigando por coisas que já é dela. Uma igreja, irmãos, que já entendeu o propósito, que fica fazendo cara de brisa. Deus nessa noite falou com você. Aceita o sim de Deus. Aceita o não de Deus. Nessas duas coisas você está crescendo. O sim te promove, envolve fé. O não são grandes milagres, mas tem grandes favores envolvidos. Só quando nós somos erro, a gente quer viver de glórias passadas. Ah, pastor, teve uma época que eu busquei demais a Deus. Irmão, você está vivendo é hoje. Como que você está hoje? Não adianta viver de glórias. Pastor, eu já li demais a Bíblia, eu já fiz muito jejum, já fiz muita oração, já preguei demais aí. Eu já fiz muita coisa para o Senhor. Entenda isso, nós estamos vivendo é hoje, é agora. O que você está fazendo agora? Ah, pastor, eu já fui semeador na obra de Deus. Hoje meu coração está emolecido, hoje eu estou com dúvida. Entenda isso, irmãos. Não vamos viver de glórias passadas. Deus quer saber como você está hoje. Como está seu coração hoje? Ei. Yarabadarabadarakaat no komanai, darabadai do komanai. Shedarabadarakat no komanai, darabababababarakat no ko. Irmãos, há uma unção neste lugar tremenda de conserto. Deus nessa palavra Ele me mostra fazendo um conserto, trazendo um alinhamento. Hoje é noite de parar de dar desculpa. Hoje é noite de aceitar o sim. Hoje é noite de ouvir o não. Hoje é noite de crescer, é noite de avançar, é noite. Deus levanta a igreja hoje com atitudes que movem os céus. Ei, arabadarakat no komanai. Oh, Espírito Santo. Oh. Ei, arai daqui ananamanai doko. Há uma presença neste lugar, igreja, e ela abre portas e portas. Ei, arabadai doko, tem portas abertas pelo sim e tem portas abrindo pelo não.
Eu vejo portas e portas sendo abertas. Eu vejo portas abrindo para sua casa, para sua família, para sua história. Deus nessa noite me mostra abrindo portas. Ai, arapapapai, docô. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Só adore a Ele. Deixa o leão rugir. Deixa o leão rugir na sua casa. É o leão da tribo de Judá. Levante as suas mãos para os céus e adore a Ele. Só adore a Ele. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Levanta a igreja, Deus. Quem entende o sim e quem entende o não. Oh, yarabababa. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu vejo as cadeias se quebrando, igreja. Eu vejo as cadeias se quebrando. Porque nenhuma porta fechada fica fechada do peso da fé em Jesus Cristo. Ai, arabadai do comanai, a fé abre portas. A fé abre portas. A fé abre portas. Que se abram os céus e que o teu reino venha. A nossa fé está nosso Deus. Que se abram os céus Eu creio. e que o teu reino Feche os seus olhos e veja o que Deus está fazendo. nosso Deus. E que se abram Ah! e que o teu reino venha. Ei! A nossa fé está Yarabadai do co. nosso Deus, e os céus fechados-se abram, Eu creio. venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados-se abram, que o reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh! Levante as suas mãos para os céus. Nessa semana, quando você ouviu não, sorria. Olhe para mim aqui, por favor. Levante as suas mãos e olhe para mim. Nessa semana, quando você ouviu não, sorria. Sorria. É só Deus agindo. Vamos lá. Nessa semana, quando nós ouvimos o não, sorria. É só Deus agindo. E nessa semana, quando você ouviu o sim, que você precisa falar para Ele, sorria. É só Ele te promovendo. Ah, igreja! Aleluia! Yarabadai do comanai do robadarakat loko.
Oh! Levante suas mãos nesses últimos meses do ano. Vai ser o melhor ano da sua vida. Nós estamos entrando em setembro, eu estou profetizando sobre a sua casa. Esses 3 meses do ano vai ser o melhor ano da sua vida. 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Nesses 3 meses você vai sofrer um aceleramento do Senhor espiritual. Deus vai acelerar algumas coisas para te abençoar. Deus vai trazer forma em algumas coisas para te honrar. Nesses últimos 3 meses desse ano, vai revelar o agir de Deus na sua vida, o agir de Deus na sua casa. Eu não sei o que você precisa, se é papéis assinados, se é algumas coisas sendo destravadas, desbloqueadas, mas eu quero dizer, esses últimos 3 meses do ano, vai ser o melhor 3 meses do ano da sua vida. Você vai viver em nome de Jesus um tempo de aceleração do Senhor, em nome de Jesus, pela fé, de aceleração naquilo que você está clamando, naquilo que você está pedindo. Deus vai acelerar algumas coisas para te honrar, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Quando você caminhar entendendo o sim e o não de Deus nessa noite, você vai viver milagres extraordinários da parte de Deus. Oh! Com a mão levantada assim, ó. Eu profetizo nessa semana sobre a sua vida. Que você saia desse ambiente na revelação da veia dessa palavra. E que o véu de incredulidade seja arrancado. E que você enxergue aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa. Que você enxergue aquilo que Deus já está trabalhando no seu interior. Que você consiga alcançar o propósito de Deus para a sua vida nessa noite. Que você consiga viver algo extraordinário da parte de Deus nessa noite. Que nessa semana o telefone vai tocar, eu estou profetizando. E a boa notícia vai se manifestar na sua vida. Entenda isto. Nós somos essa igreja que toma as atitudes aonde os céus vê e reconhece. E as atitudes que tomamos em Deus vai fazer o céu se mover a nosso favor. Aplauda um Deus que é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.